polímeros de condensação ou de eliminação são materiais resultantes da reação de condensação entre moléculas de substâncias iguais ou diferentes com saída simultânea de um composto que não fará parte do polímero, exceto no caso do poliuretano. Na maioria dos casos, o composto liberado é a água, mas também pode ser o cloreto de hidrogênio, que é o HCl, ou cianeto de hidrogênio, que é o HCN, ou amônia, NH3, entre outros. De modo geral, considerando a água como molécula eliminada, teremos o seguinte esquema, né? Então, nós temos aqui, conforme mostrado abaixo, né? Então, a reação de condensação, conforme a equação abaixo, com a eliminação de água, né? Então, você tem, essa reação ocorre na presença de catalisador, pressão e aquecimento. Os polímeros de condensação apresentam, no caso, uma estrutura uniforme do tipo ABABA, né? Então, essa é a reação, é o tipo de estrutura que ele apresenta. Então, nós temos aqui os polímeros e os monômeros correspondentes, né? Então, no caso aqui, o poliuretano, o monômero que lhe dá origem é o que? É a reação do diisocianato de parafenileno e o etan 1,2-O-diol, né? Ou etilenoglicol. Quando você tem a combinação desses dois monômeros, você tem a formação, no caso, do polímero em questão, que é o poliuretano, conforme nós podemos observar a reação abaixo, e liberação de água, né? Então, você tem a formação, no caso aqui, não reação do poliuretano, então, no caso aqui, você tem a formação do composto aqui do poliuretano, né? Então, quais são as propriedades? Então, as propriedades e aplicações desse polímero, né? Do poliuretano. Apresenta elevada resistência mecânica, principalmente à abrasão. É isolante acústico, mas é extremamente inflamável. Ao queimar, libera gás cianeto, um veneno mortal. É apontado como uma das principais causas da morte de 241 jovens no incêndio que ocorreu no dia 27 de janeiro de 2013 em Santa Maria. Seu uso como isolante é indicado quando só é indicado quando misturado a um retardante de chamas. É usado em isolamentos, revestimentos internos de roupa, espumas para estofados e colchões, pranchas de surf, forração de tapetes de couro sintéticos, em substituição à madeira, em peças de móveis e molduras, em aglutinantes de combustíveis de foguete. Já no caso aqui o baquelite, né? Cuja a reação, né, o processo de obtenção se dá através do processo de polimerização da reação entre o benzenol, que é o fenol, e o metanol, né? Quando esses dois monômeros reagem, né, então você tem a formação da molécula de água, né? Então você tem, no caso aqui, 2 mols de fenol reagindo com 1 mol de metanol, né? Então, você tem a formação da molécula de água, liberação de água, e você tem um processo de obtenção do baquelite, né? Do monômero então, do baquelite em questão, que é o polímero em questão, né? Aqui nós podemos observar a reação de obtenção da resina termoplástica, né? Onde você tem a liberação de água. Essa reação se dá na presença de catalisadores, na presença de pressão e temperatura, né? Propriedades e aplicações. A resina termoplástica apresenta resistência mecânica, química e térmica, tem baixo custo e odor penetrante. A resina termorrígida, de estrutura tridimensional, apresenta propriedades semelhantes e atua como isolante térmico e elétrico. A resina termorrígida é obtida a partir da resina termoplástica em meio básico com excesso de metanol e aquecimento. É infusível e insolúvel, é o estado final. Após o processo denominado de cura da resina, é o estado final após o processo denominado de cura de resina. A resina termoplástica é empregada na composição de diversos revestimentos, como tintas e vernizes, e com cola para madeira. A resina termorrígida é utilizada em cabos de panela, interruptores de luz, tomadas, plugs, peças industriais elétricas, tampas, telefones e laminados fenólicos. Já o polímero, no caso policarbonato, ele é resultado
do processo de reação de polimerização do fosfogênio, perdão, do fosgênio e do p-isopropilenodifenol ou bisfenol, né? Quando nós temos a combinação desses dois monômeros, então você tem no caso a liberação do HCl, né? Você tem a liberação do HCl e a formação do polímero em questão, né? Do policarbonato, né? Reação também se dá na presença de catalisador, pressão e temperatura. Quais são as propriedades e aplicações? Ele é transparente, fácil de ser processado, tem grande brilho superficial, é semelhante ao vidro, porém altamente resistente ao impacto. É usado em vidros à prova de bala, lentes de óculos de sol, CDs, equipamentos de raio-x, tubos de centrífuga, janelas de segurança. Em construção civil é utilizado em divisórias e coberturas. A vantagem de se utilizar placas de policarbonato para cobrir determinada área é que elas podem ser curvadas durante a colocação. Já os silicones são polímeros que apresentam o silício como elemento principal. Um exemplo importante é o silicone obtido pela condensação do dicloro de metilsilano, que forma o polidimetilsiloxano. Então, conforme a reação de obtenção abaixo aqui, conforme reação, né? Então, nós temos a reação de obtenção nos silicones. Então, nós temos aqui, no caso, reagindo com a água, ela se dá pelo meio da, da reação de hidrólise, né? Desse composto aqui, conforme mostrado abaixo. Então, forma, no caso, silicone e forma, no caso, 4, e forma também ocorre a liberação de HCl, né? Então, as propriedades. Os polímeros de silicone podem ser obtidos tanto na forma de óleos de viscosidade variável, como na forma de borrachas. São estáveis à variação de temperatura, entre menos 63 graus Celsius a 204 graus Celsius. São inertes e pouco inflamáveis. São atóxicos, não tóxicos, né? As aplicações. Os polímeros fluidos são usados em lubrificação de moldes, vedação de janelas, cosméticos e em próteses para cirurgia plástica. As borrachas de silicone são usadas em equipamentos industriais e em autopeças, né? Então, a baquelite é utilizada, por exemplo, na fabricação de cabos de panela. Um polímero conhecido como Novolac é um precursor da baquelite e pode ser utilizado pela reação entre o fenol e o formaldeído. Pode ser produzido, né, pela reação entre o fenol e o formaldeído, representado pelas seguintes estruturas, né? Conforme nós podemos observar, figura 1 e figura 2. O Novolac pode ser representado simplificadamente pela estrutura indicada na figura 2. Com base nessas informações, é incorreto afirmar que, então, a alternativa B seria a alternativa correta, né? Alternativa B, ou seja, é incorreto afirmar que o Novolac é classificado como poliálcool, né? O Novolac pode ser classificado como um polifenol, por apresentar mais de um anel aromático ligado a grupos OH. Okay? Então, fica como atividade proposta os exercícios das páginas 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 da página da apostila 12, parte B. Ok?